Está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Neuza Dutra, que participa do grupo GPH, que é Grupo de Pais de Homossexuais. Esse grupo já existe há quanto tempo, Neuza? Existe desde 1997. Então, 20 anos, mais de 20 anos, né? E como é que ele se formou? Conta pra gente. Então, ele se formou que a Edith, que é a doutora Edith Modesto, que é a nossa fundadora, né? Ela descobriu que o seu filho caçula era homossexual. E ficou muito assustada. Naquela época o assunto não era assim não aparecia tanto na mídia como hoje em dia, né? Hoje em dia houve um progresso, aparece mais. E a Edith, quando ela viu que aquele filho era gay, ela não sabia como lidar com aquilo. E ela mesma ficou muito assustada, porque no começo, pelo menos as mães da minha geração, vamos dizer, nós não estávamos preparadas para ter filho gay. A gente não sabia o que era aquilo, a gente aceitava o gay na televisão, o gay ator, o gay, sabe, artista, vamos dizer, né? Mas a gente não achava que o nosso filho, que isso pudesse acontecer dentro da nossa casa. Então a Edith começou a procurar os LGBT pela internet, né? E conversar, porque ela queria entender o que acontecia com o filho dela. Ela queria saber por que aquilo tinha acontecido. E tem uma série de mitos, né? Que é opção, então, né? Que é doença, que é opção, coisas que não são verdadeiras. Sem dúvida. Então, ela começou a conversar e depois ela percebeu que se ela conversasse com mães de homossexuais, ela estaria mais próximo do que ela queria saber, né? E aceitar melhor esse filho, que é uma dificuldade. De início, é uma dificuldade muito grande. Eu passei por isso também, foi muito difícil. Como que foi a sua história? Então, meu filho é um menino, assim, sempre foi um menino incrível, inteligente, estudioso, bonito. Quer dizer, toda mãe fala isso do seu filho, né? Eu não sou diferente. E ele tinha acabado de entrar na USP, sabe, novinho, 18 anos, tinha acabado de entrar na USP. E eu estava num grau de felicidade, de querer exibir esse filho para as amigas. Falar, olha, meu filho maravilhoso, acabou de entrar na USP, que lindo e tal, né? Muito feliz com o sucesso que esse meu filho estava conseguindo na vida, né? Assim, sendo bem sucedido nos estudos e tal, que é a primeira exigência, né? Que a gente, não seja exigência, é o que a gente espera que dá certo, e deu certo, então eu estava muito feliz. Aí ele entrou na USP, estava aquela coisa, um dia ele falou para mim, mamãe, não sei se eu saio com uma garota hoje, com a Juliana, uma menina linda que eu conhecia, ou se eu vou numa festa lá da faculdade. Eu falei, filho, não tenha dúvida, né? Você vai sair com a Juliana, aquela menina linda, você vai fazer outra coisa em vez de sair com ela? Aí ele falou, mamãe, isso que você está pensando nunca vai acontecer entre eu e a Juliana. Eu falei, como assim? Por que nunca vai acontecer? Eu estava dirigindo. Percebam, pessoas, não façam isso, viu? É horrível falar com a mãe assim, de repente, quando a mãe está dirigindo. Põe a mãe numa poltrona, dá um Lexotan, sabe? Não dá para ser desse jeito, assim, tão de repente, como foi comigo, né? Eu quase bati o carro. Mas meu filho falou, mamãe, eu sou gay e não vai rolar nada, a Juliana é uma amiga. Eu falei, meu Deus do céu. Fui para casa, ainda bem que estava pertinho de casa. Fui para casa.
Aí eu falei, mas como é que é isso, Chico? O que aconteceu? Como que você me fala uma coisa dessas e tal? Mãe, eu estou falando agora porque eu tenho certeza. Eu não falei antes, quando eu ainda estava em dúvida. A hora que eu tive certeza, eu falei. Porque é o seguinte, deixa eu já te avisar. Eu vou te posicionar, mamãe. Eu sou gay. Você, com essa informação, você faz o que você quiser. Se quiser contar para os parentes, para os vizinhos, para os amigos, você conta. Se não quiser, você não conta. Eu só exijo muito respeito comigo. Eu falei, o quê? Gay? E ainda quer respeito? Gay machão? Que machismo é esse em lugar errado aí? Eu falei, esse machismo devia estar em outro lugar. Está muito errado, ainda vai dar bronca na mãe? Como assim? Mamãe, é isso. Se você não aceitar, eu saio de casa, não tem problema nenhum. Foi muito difícil aceitar? Muito difícil, muito difícil. Esse primeiro momento foi muito sofrido. Você vai contar daqui a pouco, no próximo bloco, o resto dessa história. Ok. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Um tema que sempre nos perguntam é como a Assembleia deve ser montada para a escolha do síndico contratado, ou, como o mercado chama, síndico profissional. Eu sempre falo o seguinte, olha, quem contrata o síndico profissional é o condomínio através da Assembleia e é representado pela coletividade. Aqueles condôminos que são convocados para decidir esse tema é que estarão assinando o contrato com esse síndico profissional representando o condomínio. Mas é importante, antes de fazer qualquer tipo de contratação ou de convocação para essa finalidade, olhe muito a sua convenção condominial para observar se há algum tipo de proibição para que esse tipo de trabalho seja remunerado. Porque não tem condição de a gente entender a contratação de alguém que não é condômino que vai fazer isso voluntariamente, a não ser que a pessoa se ofereça. E mesmo assim nós temos que tomar alguns cuidados para a escolha dessas pessoas. Então, primeira coisa é verificar a convenção. Se falar lá que é gratuita ou que não é remunerada, não pode ser feita antes da modificação da própria convenção. E a modificação da convenção tem critérios determinados na lei. Então, antes de se atropelar, procure saber isso. Mas vamos imaginar que a convenção não fale que é gratuito, que está tudo certinho, que pode ser contratado. A escolha vai ser feita mediante votos. Se houver mais de um candidato, é recomendável que as pessoas apresentem suas plataformas, aquilo que elas pretendem fazer e qual vai ser o valor da remuneração. Isso tudo vai fazer parte de um futuro contrato a ser assinado, como eu falei antes, pela coletividade presente na Assembleia, que está ali representando o condomínio, e o contratado, que vai ter que conter o tamanho do tempo do contrato, não pode extrapolar 2 anos, e as condições gerais de trabalho. Manter-se informado, entre em contato conosco, participe do curso de síndico profissional do SICOM. Maiores informações 3326-3083. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com Neuza Dutra, do Grupo de Pais de Homossexuais, mas antes confiro uma dica de viagem com a Priscila Vergara.
Qual é a dica de hoje? Então, a dica de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a temporada de cruzeiros 2018-2019, porque, aliás, a gente é de Santos, né? Então, todo mundo tem interesse em saber sobre os cruzeiros e o pessoal do Brasil inteiro também tem. Porque esse ano vai ter um aumento de 13% nas frotas do navio, porque ano passado tinha diminuído um pouquinho o número de navios que vieram para cá, mas esse ano vai ter um aumento de 13%, que é ótimo, porque aumenta os destinos, as ofertas, os preços ficam mais competitivos para o passageiro. E uma novidade desse ano é o MSC Civil, é um novo navio da MSC, ele vai estrear em dezembro aqui nas águas brasileiras e ele vai ser o maior transatlântico que já passou aqui pelo Brasil. Que maravilha! E ele realmente é suntuoso, é um navio assim que o mundo inteiro está esperando pela estreia e vai estrear aqui no Brasil, então temos esse privilégio. Opa! E com isso geram-se muitas dúvidas, né? Quando você vai fazer um cruzeiro, o que está incluído, o que não está, bebida alcoólica. Então, geralmente, quando você reserva o cruzeiro, as bebidas alcoólicas não estão inclusas, apenas as refeições, e aí você paga a parte por essas bebidas alcoólicas. Sim. E outras coisas que as pessoas sempre me perguntam são em relação aos passeios que o navio oferece. Porque o navio oferece os passeios que ele mesmo propõe nos destinos aonde esse navio vai desembarcar. E muitas vezes a pessoa fica na dúvida, será que eu compro do navio ou será que eu compro fora do navio? Eu mesmo faço a minha pesquisa. E aí tem alguns prós e contras interessantes de ressaltar, que são, quando você reserva pelo navio, você tem a comodidade e o selo do navio de confiança por detrás. Com certeza. E se o navio também atrasar, por exemplo, aquele passeio atrasar, você não perde o navio. Então, se um pneu furou ou se a lancha atrasou, você não tem problema que o navio vai esperar você antes de ir embora. Agora, se você reserva fora do navio, os benefícios são, o preço é melhor, há uma oferta maior de passeios, mas o navio não espera o passageiro. Então, aí a pessoa tem que arcar com essa responsabilidade de voltar antes do navio ir embora, porque se a pessoa atrasar no passeio, o navio não vai esperar. Excelente dica e a pessoa que fique ligada. Que fique ligada, com certeza. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Priscila. Neuza, então nesse primeiro momento foi muito difícil? Foi, eu fiquei assim inconformada com aquilo, ainda mais que ele é meu único filho. E eu pensava, por que comigo, né? Por que tinha que ser eu, mãe de um filho único? Tanta mãe que tem 10 filhos, 7 filhos, 4 filhos. Agora, comigo, que tenho só um, como vai ser isso? Nossa, fiquei inconformada. Ao mesmo tempo, eu tinha muito medo que o meu filho fosse para promiscuidade, encontrar meninos nessas baladas, coisas assim, que eu ouvia falar muito mal de tudo isso. Então eu falei para ele o seguinte, e também não queria perder meu filho, apesar de estar desesperada, eu queria meu filho comigo, em casa, ele era ainda muito novo e tudo, né? Eu falei para ele, não, filhão, você faz o seguinte, aqui em casa você pode trazer quem você quiser, seus namorados e tal, e a mamãe vai aceitar. Eu meio que fingi para ele que eu estava aceitando. Mas era fingimento. Mas era fingimento. Eu chorava sozinha, né? Chorava de noite, chorava quando via ele de mãos dadas com um namorado, sabe? Eu estava muito triste com a situação. Até que aconteceu, né, uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi a descoberta do GPH. Que é o grupo de pais de homossexuais. Que é o grupo de pais de homossexuais, fundado pela Edith Modesto. Como é que você descobriu? Eu descobri, por acaso, numa reportagem de revista, assim, no salão de beleza. Eu estava no salão de beleza e vi uma revista com a reportagem. Eu passei na banca, comprei a revista, tinha o telefone, eu liguei, a Edith me atendeu na hora, sabe? Quem conhece a Edith sabe o tanto que ela é carinhosa, amorosa, como ela recebe essas mães que estão sofrendo
sofrendo por falta de aceitação, sofrendo por ignorância, porque é um preconceito que a gente tem, e a gente não sabe que aquilo é preconceito. Então, a Edith recebe essas mães, lá a gente conversa e fica sabendo que não é doença, homossexualismo não é doença, não é escolha, a pessoa nasce homossexual, é o que nós acreditamos, né? E que é um fenômeno natural, né? Uns nascem homossexuais e outros heterossexuais, a maioria é hétero, né? Mas é uma condição natural do ser humano, não teve essa coisa de, ai, por que comigo? Será castigo? Será que é porque eu beijei aquela menina uma vez? Porque as mães ficam sempre achando que a culpa é delas, né? Aí eu não eduquei direito, eu enfim, não teve modelo masculino, como no meu caso, que eu não tinha marido. Então, era muito falado isso, a ausência de modelo masculino, né? E não é verdade, nada disso é verdade. Quando eu entrei no GPH, eu conheci outras mães que cada uma tem uma condição diferente. Uma é muito bem casada, a outra nunca casou, a outra casou e separou. Enfim, as famílias são diversas. E os meninos e meninas são diversos também, né? A única característica que eles têm em comum, que hoje eu encaro como se fosse olhos castanhos, cabelo crespo, eles são homossexuais, né? Então, isso foi muito importante para mim, para eu ter aceitação do meu filho, voltar a sentir orgulho dele, voltar a acreditar nele como pessoa. E, a partir daí, nossa relação melhorou demais e nós começamos a ser, vamos dizer, mais feliz até do que antes. Porque antes de eu saber que meu filho era gay, ele era um projeto, né? Era um filho que eu falava, não, agora vai casar. Eu projetava meus sonhos naquele menino e não tem nada a ver. Quando ele contou quem ele era, eu comecei a amá-lo pelo que ele é. Então, hoje em dia, nós nos damos super bem, ele está muito bem profissionalmente, casado há 10 anos, quer dizer, o casamento dele durou mais que o meu durou 9, o dele já tem 10. Então, a gente vê que realmente não tem problema nenhum e que dá para ser feliz sendo homossexual, sendo mãe de homossexual. A vida segue e é muito boa desde que você seja quem você é, né? Você tem que ser verdadeiro, não adianta querer mentir, porque existia muita vida dupla antigamente, né, com os gays. E hoje em dia, felizmente, está melhorando. Nós vamos falar um pouco dos preconceitos e também das reuniões lá do GPH no próximo bloco. Ok. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, falando de saúde bucal. Olá, Mônica. Vim tirar a dúvida do Rafael Souza, da Vila Margarida, em São Vicente. Gostaria de saber por que às vezes os dentes doem quando tomamos gelados e se tem como evitar isso. Os dentes doem com uma temperatura muito elevada porque o dente não é maciço. Ele tem túbulos dentinários que são tipo poros, aonde tem contato o meio externo com o meio interno. E esse meio interno do dente é onde tem toda a vascularização e inervação. Então, um sorvete, uma pedra de gelo incidido sobre os nossos dentes, esses túbulos vão levar essa temperatura até a inervação e sente aquela dorzinha. Isso é o normal, é o fisiológico, é o normal. Agora, quando isso é agravado, ou um determinado dente, ou generalizado pela boca inteira, que está trazendo um transtorno para o paciente, isso pode ser cuidado no consultório, com aplicações tópicas de flúor,
com dessensibilizante, verniz dessensibilizante e também com auxílio de pastas de dentes específicas para sensibilidade dental. Substituir sua pasta tradicional por esse tipo de pasta, tá? Isso ameniza, não que vai passar por inteiro, mas vai amenizar esse problema. Agora, um determinado dente que tem aquela dor, aquele incômodo, que mesmo com tudo isso, ela diminui um pouco, mas incomoda muito esse paciente, apesar de não ter indicação de um tratamento endodôntico, um tratamento de canal, o tratamento de canal aí, nesse caso, vai ser feito para remover essa inervação e ele passar a ter uma vida tranquila sem esse transtorno. Espero ter esclarecido a sua dúvida, Rafael, e os demais que tiverem dúvida, entrem em contato no meu e-mail, que eu tiro no próximo programa. Obrigada. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Neuza Dutra, do grupo de pais de homossexuais, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. E a dica de hoje, meu querido? Bom, dica de hoje, a gente fala de almofadas que coordenam muito num ambiente, principalmente em sofás lisos. Neste caso, que o sofá tem uma ousadia por ter uma estampa, as almofadas, claro, teriam que fazer um coordenado. Então, quando a gente já vem com uma estampa forte, a gente dilui um pouco nas estampas das almofadas, mas ao mesmo tempo, né, ainda traz as cores e todo coordenado, criando esse contraponto com essa estampa Max Estampa, né? O que eu acho bacana é que ela é simplesmente com vivos, né? Que é o básico da almofada, mas não poderia ser uma coisa com muita ousadia, até porque a gente está falando de muita estampa. Mas a praticidade de você trocá-la num outro momento, Sim. de... São laváveis, né? São laváveis, Então eu quero agora trazer outra composição, de repente só com lisos e veludos. Então eu troco essa capa, mantenho o recheio e vou fazendo novas composições. E parece que não, mas isso faz uma mudança tão grande no projeto que dá a sensação de que você mudou a sala só com a troca de capas de almofada. Isso é muito importante, porque também o custo fica menor, né? Bem menor, porque com isso você faz uma pequena alteração nesse trabalho e você sente uma mudança. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Você acha que existe ainda muito preconceito? Infelizmente, sim. Hoje em dia, esse preconceito ele se apresenta de uma forma diferente. Por exemplo, se o filho da sua vizinha for gay, você vai lá dar um abraço na sua vizinha, falar, não, tá tudo certo. Você não fala mais para o seu filho, não pode andar com o filho da vizinha porque ele é gay, sabe? Você vai confortar essa vizinha, né? Assim, achando que ela está sofrendo, porque é uma coisa, afinal de contas, fora do padrão. Então, você vai lá dar uma força, né? Dar um abraço. Mas se é o seu filho, ainda a dificuldade é muito grande. Sim. É muito grande. Por isso, a gente não abre mão desse grupo. Porque tem outros grupos, como Mães da Diversidade, que é uma luta mais política. E o nosso grupo não. O nosso grupo é para acolher pais e mães naquele momento, naquele primeiro momento de dor.
de não aceitação, e a gente recebe pais que falam, eu bati muito no meu filho e não adiantou, e agora eu vim aqui ver se eu arrumo alguma forma de me relacionar com o meu filho. E como é que são as reuniões? Conta pra gente. Esse grupo, ele acontece em São Paulo, Em São Paulo, acontece pela internet, né? Nós temos um grupo que conversa mães do Brasil inteiro. E a gente faz encontros assim... presenciais também? Presenciais. Então, nós recebemos as mães, e mesmo na internet, o nosso grupo é anônimo. Tanto o grupo presencial quanto o grupo virtual, as mães podem dar outro nome, porque é anônimo. Nós percebemos que quando os filhos saem do armário, as mães e os pais entram no armário. Para isso não acontecer, a mãe acha que o simples fato de aparecer o primeiro nome dela, todo mundo vai descobrir que ela é mãe de um gay, e ela não quer se expor. E geralmente a desculpa é, não quero expor meu filho. Mas, na verdade, o preconceito é interno. Nós temos preconceito. Quando o nosso filho se declara gay, sai do armário, a gente fica com medo, né? E é preconceito também. Porque depois que a gente conversa e fica sabendo que é natural, que está tudo certo, que... sabe, que eles não vão ser infelizes, que eles vão ter todas as oportunidades que a gente sempre sonhou para os filhos, né? Que eles vão ser quem eles são. Não adianta a gente querer impor um tipo de vida para eles que eles não estão dispostos a encarar. Eles são gays, a vida deles vai ter diferença, eles vão casar. Filhos agora já é um pouco mais aceitável que eles adotem, mesmo assim, ainda tem muita gente que é contra, né? Mas as coisas estão melhorando. Mas, como eu disse, melhorando muito mais para a sociedade, eles estão sendo mais aceitos em empregos, escolas e tudo mais, né? Já tem essa campanha anti-bullying. Sim. Né? Mas dentro de casa a dificuldade ainda é muito grande, ainda tem pai e mãe que expulsam os filhos de casa. Eu sei. Então, é para isso que o nosso grupo ele existe. Existe, que é para dar força para essas mães. E a gente vê acontecer verdadeiros milagres, sabe? Agora, o que você diria, então, para os pais ou para as pessoas que estão nos assistindo, que dica você poderia dar para esses pais? Nós estamos no finalzinho do nosso programa. A dica que eu dou é, não sofra sozinho. Não chore sozinho. Venha chorar junto, que é muito melhor. E esclarece, e daí a pouco você para de chorar e começa a aceitar o filho do jeito que é. Sozinho não dá. É uma luta que tem que ser enfrentada em conjunto, com os seus pares. E nós ali acolhemos os pais e as mães, e também os meninos, né? Que às vezes chegam muitos meninos que não sabem como contar para a mãe. Não tem medo de contar para o pai. Nós ajudamos também nisso, né, para que dê tudo certo e que todos sejam felizes, né? Que é o que todo mundo merece. Com certeza. Foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. E você pode assistir tanto esse quanto os outros programas acessando o nosso canal no YouTube, Arte de Viver Vídeos. E o nosso próximo programa, nós vamos estar conversando com o Dr. Rubens Moscatelli, que vai estar falando sobre o Dia do Síndico. Então não perca, até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.